Vamos começar aqui nossa live da noite, vamos conversar sobre esse assunto tão importante, tão especial, que a gente tem que tratar desse assunto. Obrigado, Pedrina, de maneira muito especial, para evitar no final da vida criarmos filhos com sérios problemas de narcisismos. E é uma live que a gente vai ensinar como criar filhos, para que não se tornem filhos narcisistas. Tão importante isso nos dias de hoje, né, gente? Então a gente tem que pensar muito sobre esse assunto e pensar que é um assunto muito importante, delicado. Nós estamos numa geração muito narcisista, uma geração que perdeu os valores, uma geração sem moral, sem ética, uma geração que é uma geração floquinho de neve, uma geração que não suporta nada. A gente está vivendo tempos difíceis. Eu falo que há 3 transtornos que têm norteado as crianças e a nossa adolescência nos tempos de hoje, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o transtorno que a gente pode falar, um transtorno narcisista que tem acontecido muito no mundo aí, e o transtorno autista. São 3 questões muito ligadas à infância, à relação primária com os pais, né? Não vou falar sobre os outros transtornos, mas vou falar com você basicamente sobre isso aí. Vou salvar a live sim também, vai ficar salvo, depois vocês vão poder acessar o meu Instagram aí e compartilhar com as pessoas, tá bom? Então vamos pensar, eu vou orar a Deus agora nesse momento, e vamos pensar e vamos começar nessa noite a nossa live, pedindo a Deus que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, embora seja uma live que fale sobre psicologia, psicanálise, sobre criação de filhos, mas o nosso propósito final é trazermos Jesus às pessoas, né? Ensinarmos os princípios bíblicos, os princípios que vão nortear a maneira pela qual você vai educar o seu filho, você vai conversar com o seu filho, com a sua filha, para mostrar para eles realmente o caminho mais indicado e melhor, tá bom? Minha amiga Sulamita também entrou agora aí, minha amiga e irmã. Então vamos conversar hoje sobre filhos narcisistas, tá? Filhos narcisistas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que Deus nos dirija. Depois eu vou dar uma breve explanação das possibilidades de filhos narcisistas, e depois eu vou abrir aqui para a gente poder fazer perguntas, e vamos fazer um debate importante e conversar sobre esse assunto, tá bom? Uma mãe narcisista dificilmente vai criar um filho narcisista. Uma mãe narcisista vai destruir a vida desse filho, tá? Você tem que ter isso bem em mente mesmo. Uma mãe narcisista vai destruir a vida desse filho. É o que acontece muito, a gente vê isso muito na literatura, nos trabalhos terapêuticos, na clínica. Nos estudos clínicos, nós vemos que uma mãe narcisista destrói a vida de um filho ou de uma filha. Isso é muito comum. Mas o casal pode criar um filho narcisista em algumas condições ou situações nas quais eu quero falar um pouco com você. Há uma pesquisa de um americano chamado Rob Asgar, um ensaísta, articulista americano, escritor americano, que aponta um estudo recente feito nos Estados Unidos, nas Américas e também na Europa, o surgimento de uma geração que ele chama geração N. O que é a geração N? É a geração de jovens narcisistas. Para ele, os pais americanos, norte-americanos e os pais no cômpito geral estão tão atormentados pela culpa de trabalhar intensamente, ganhar dinheiro para dar uma situação melhor para os filhos e para a família, ou pais que optam pelo divórcio
e acabam criando filhos sem nenhum tipo de limite. Primeira coisa que nós temos que pensar é isso. Filhos que são criados sem nenhum tipo de limites, nenhum tipo de limite. É aquele tipo de criança que é criado, ou que é criada pelo pai ou pela mãe, e é aquele tipo de criança que acha que vai para a vida e que pode tudo. Ele não é castrado, né? Ele não é castrado, ele é uma pessoa, ele não é privado, ele é uma pessoa que vai para a vida achando que pode tudo, que sabe tudo, que conhece tudo, e que ele é a pessoa mais especial, mais importante, mais magnífica da face da terra. Os pais têm medo de perder o amor dos filhos e acabam cedendo às crianças todos os pedidos que elas fazem. Então vamos lá. Primeira questão importante de criar filhos narcisistas. São filhos que nunca se dão conta do limite. São crianças que vivem uma vida e elas não têm lei, não têm regra, não têm limite. São crianças que vivem ao seu bel prazer, ao seu bel desejo. São crianças que não são castradas. São crianças que não são privadas. E aí estão entregues totalmente a si mesmas. E a Bíblia diz que a criança entregue a si mesma envergonha o seu pai e a sua mãe. Isso, nesse estudo, em decorrência de pais que trabalham muito para fora, sentem-se culpados por não dar o afeto necessário às crianças, enche as crianças de presentes e mais presentes, e acabam por trocar o afeto ou trocar a presença física pelo presente, né? Então é aquele tipo de criança que cresce e acha que pode tudo, que tem tudo, e que o pai e a mãe vão ter que dar tudo, mesmo porque os pais estão tão ausentes na relação da família, que eles sentem-se tão culpados por não serem os pais ideais ou bons suficientes, que eles acabam por permitir que a criança tenha tudo. E eu digo sempre assim: você quer estragar o seu filho? Você quer estragar o seu filho? Há duas coisas que estragam uma criança. Presta atenção nisso. Primeira coisa que estraga uma criança é você dar tudo para ela. Tudo que ela quiser, você dá. Todos os brinquedos, todos os doces. Ela quer comer doce antes da refeição, você dá. Ela quer ficar jogando videogame até madrugada, você deixa. Ela quer um presente que ela viu no shopping, você dá o presente que ela viu no shopping. Ela quer um celular, você dá o celular para ela. E quando você dá para a criança ou adolescente, para o teu filho e a tua filha, tudo aquilo que ele quer, você está estragando o teu filho e criando um filho com um problema sério de perversão ou de narcisismos. Ainda se for só narcisista, ótimo, mas se for perverso é pior. Por que é isso? Porque o perverso ou psicótico é uma criança ou um adolescente que não sabe o que é privação, não sabe o que é castração, está entregue ao seu bel prazer o tempo todo, está entregue ao seu eu o tempo todo. Então pode tudo, pode sexo, pode droga, pode maconha, pode todo tipo de sexualidade, pode todo tipo de desavença, de briga, não respeita ninguém, bate na cara dos pais, não respeita a autoridade paterna e nem materna, porque o pai e a mãe criou esse reizinho e esta reizinha numa redoma de vidro, achando que o mundo todo tem que servir a majestade, o bebê. E a outra coisa que estraga uma criança é você não dar nada. Então, dar tudo é perigoso. Não dar nada também é perigoso, porque a criança cresce sem afeto, sem compreensão, sem respeito, sem carinho, sem aproximação, sem presença, e ao crescer divorciada,
ao crescer sem esse afeto, sem essa presença, sem esse amor paterno ou materno, a criança cresce tão vazia, mas tão vazia, tão seca por dentro, que ela vai para a vida tão carente, que ela acaba por forjar, inventar uma máscara social ou uma identidade social para não ter que ver com seu vazio interior. Então, duas coisas que estragam um filho: dar tudo ou não dar nada. Por isso que tem que haver o limite entre a lei e o amor. Há duas coisas que a criança precisa: limite e amor. Amor e limite. Afeto e regras. Regras e afeto. Se você der muito afeto, muito amor, mas não der regras, né? Você cria um filho malandrinho, você cria um filho que é um umbigo do mundo, você cria um filho, uma filha que é a majestade, o bebê, que todo mundo tem que reverenciar, porque ele ficou como se fosse o centro do universo do papai e da mamãe. Agora, se você cria um filho com muita lei, com muita regra, só com limite, você pode criar um filho narcisista. Por quê? Porque esse filho nunca vai corresponder ao ideal que esse pai e essa mãe impuseram sobre essa criança. Então, aquela criança que é cobrada exaustivamente tem uma baixa estima tão pequena, tão deficiente, que ela cresce na vida e ela vai ter enorme dificuldade de amor próprio. O que é o narcisismo? O narcisismo é uma pessoa que tem falta enorme de amor próprio. O narcisista, do oposto do que dizem, do que acham, não é uma pessoa cheia do amor, cheia do poder, cheia do potencial. O narcisista é alguém que se apaixona por ele mesmo. O narcisista por dentro é oco, ele é vazio, ele não tem nada. Mas para sobreviver num mundo com essa baixa autoestima que ele tem, porque viveu numa casa com muita lei, com muita regra, muito limite, mas sem afeto, ele inventa uma máscara social. Ele produz o que o Winnicott chama de falso self. Ele produz uma personalidade social para sobreviver. Então é comum você ver o narcisista se engrandecer, se exaltar, achar que é o melhor de todos, que é o mais poderoso, que é o mais bonito. Ele olha para o espelho constantemente, se achando o cara mais lindo do mundo. Como digo sempre, qual é o inimigo do narcisista? É o espelho. Porque ele está no espelho com seu bíceps, com seu tríceps, com seu corpo. Ele olha para o seu corpo e ele adora o seu corpo. Ele olha para o seu corpo e ele reverencia o seu corpo, porque ele acha que ele é o mais belo. Mas na verdade, ele não tem interioridade. Ele é vazio por dentro, ele é oco por dentro. Dani, é aquilo que nós conversamos, Dani. Tá? Então o narcisista, ele aparentemente ele é muito poderoso, com muita autoestima, mas no fundo ele é vazio. Ele chora porque ele não tem interioridade. Ele se sente a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque cresceu num lar onde ele não foi validado pelo pai ou pela mãe. Deixa eu contar para você uma história. A criança, ela cresce, ela faz um brinquedo na igreja ou na escolinha. Ela rascunha um papel, ela rasura um papel, ela grifa, ela brinca. Ela traz o desenho que ela fez e ela mostra para o pai ou para a mãe. O que a criança quer com isso? Estou ensinando você que tem filho pequeno. A criança quer validação. A criança quer que o pai olhe para aquele desenho, ou a mãe, e diga assim: nossa, que lindo que você fez. Como você desenhou bonito. Você é uma artista. Você é uma artista. Tenho orgulho de você. Você é muito gente boa. Olha, parabéns pelo desenho que você fez. A criança se sente validada.
Ela começa a acreditar que ela tem potencial para a vida. Ela cresce na sua autoestima, no seu amor próprio, no seu valor próprio. Ela vai entendendo que ela tem falhas, defeitos, mas que ela tem virtudes. Qual que é o problema do narcisista? Ele achar que ele só tem virtudes, por isso não pede perdão, por isso não perdoa, por isso não reconhece que errou, por isso não se volta para o outro e reconhece os erros que cometeu. Então, o que o narcisista tem de falta? Ele nunca teve uma validação, um investimento libidinal do pai ou da mãe que proporcionou para ele uma boa autoestima. E por que ele não teve isso? Porque ele não teve capacidade ou condição ou um ambiente seguro para expressar suas necessidades, sua dependência, seus afetos, seus sentimentos, e nunca ninguém se importou com ele. Gente, presta atenção nisso. Quando você vê um psicopata, deixa eu abrir um parênteses, todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é um psicopata. Vou repetir, todo psicopata é um narcisista, mas nem todo narcisista é um psicopata, porque existem graus diferentes de narcisismo, desde o narcisismo primário, o secundário, o narcisismo de um eu grandioso demais, o narcisismo patológico, aquele que faz as pessoas sofrerem, e o narcisismo, no caso, que é o pedófilo, por exemplo, que mata. Então, quando você entrevista um perverso, um psicopata, e pergunta para ele por que ele matou alguém ou família, ele nem tem resposta. Por quê? Porque ele é zero de afeto. Ele é zero de afeto. Não há afeto. Agora, há poucos dias, um cara, numa cidade de Mato Grosso, chamado Sorriso, entrou na casa, matou a mulher, matou as 3 filhas da mulher, estuprou as 3 filhas, voltou no dia seguinte e manteve relação sexual com as meninas mortas. E quando for entrevistar o cara, ele nem sabe falar. Por quê? Porque o oposto do narcisista é o borderline. O borderline é alguém que só vive pela emoção. É aquela pessoa que vive só pela emoção, tão somente por isso. E já o narcisista perverso, o psicopata, ele é pura razão, não há afeto. E por que não há afeto? Porque ele cresceu no lar sem investimento libidinal, sem investimento narcísico, sem investimento de amor, de afeto demais. É aquela criança que viveu secamente. Um pai muito seco, uma mãe muito seca, um pai que não dava afeto, não colocava o filho no colo para conversar, não colocava a filha no colo para conversar, não abraçava, não beijava, que exigia demais do filho, exigia demais da filha, muita regra, muita lei, muito limite, mas não tem afeto. Então, quando você tem uma pessoa com muita lei e sem afeto, você cria uma pessoa seca demais, é um rolo compressor. Não é dizer que ele vai virar um psicopata, mas ele pode virar, né? Ele pode ter uma estrutura psíquica pervertida demais. Por quê? Porque não circula o afeto sobre ele. Ele não sabe. Estuda os psicopatas e você verá que eles são assim. Eles não têm empatia nenhuma pelo outro. E por que não tem empatia? Porque não foi acostumado a ter empatia. Sabe quando você vê que uma criança começa nesse narcisismo e nessa psicopatia? Desde pequeno você vai percebendo isso. Vou dar para você alguns exemplos. O garoto pega o gato, corta o rabo do gato e dá risada. Ou pega o gatinho, gira e joga na parede. Pega o cachorro e corta o rabo do cachorro, chuta o gato, pega um passarinho e quebra a cabeça do passarinho, e ele dá risada com isso, ele se diverte com isso. Então já começa desde pequeno a perceber que ele não tem afeto, que não circula afeto, que ele é sádico. Ou ele está na escola e um amiguinho passa, ele põe o pé na frente e o cara cai, esborracha a cara no chão e todo mundo dá risada e ele dá risada. Então já começa a ver pequenos atos de perversão, pequenos roubos,
pequenas mentiras, vai escondendo algumas coisas, tá? Por quê? Porque não há afetividade. E se não há afetividade, não há construção sadia de personalidade. Qual que é o oposto da falta da afetividade? É ter muita afetividade, ter muito afeto e não ter limite. Por isso eu repito, 2 maneiras para destruir o seu filho: ou dar muito amor e muito afeto e não dar limite, lei e regra, ou dar só regra, lei e limite e não dar amor. É esse equilíbrio que tem que acontecer, tá? Você dá a lei e você dá o amor. Você fala a verdade em amor, né? Efésios 4,15 diz: falemos a verdade em amor. A verdade dói, mas o amor cura. Quando você fala a verdade sem amor, você machuca. E quando você ama, mas não fala a verdade, você cria um marginal. Estas 2 coisas têm que andar juntas uma com a outra: a verdade e o amor, a lei e o limite, a regra e o afeto. Caso não aconteça isso, você pode estar criando um filho perverso ou narcisista. Então, as crianças, adolescentes e jovens que nos trazem os relatos de narcisismo na sua vida, são pessoas que relatam experiências de sofrimento, incompreensão, distância afetiva, agressão, imposição e expectativa demais elevada sobre eles. Então, quando você tem uma criança, um filho, e você coloca uma expectativa muito elevada, ele vai sentir-se tão frustrado, porque ele nunca vai conseguir chegar nesse ideal do eu, nesse ideal de vida que o pai e a mãe impõem. Ele vai se sentir tão horrível por dentro, tão incapaz, tão insuficiente, que ele, para sobreviver, ele cria um falso eu, e esse falso eu é o narcisista. Porque ele não é esse cara todo poderoso, ele é deficiente. Mas para sobreviver, ele teve que criar uma personalidade para sobreviver no mundo. É o que nós chamamos de falso self, ou de falso eu. É uma máscara social. Nesse falso eu, ou nesse falso self, ela realiza suas fantasias de onipotência, individualismo, imediatismo, impulsividade, baixa tolerância à depressão. Como é que eu sei que uma pessoa tem problemas com narcisismo? Não é só a questão da afetividade, é uma criança que tem enorme dificuldade de tolerância à frustração, não sabe ouvir dizer não. E o pai e a mãe acabam cedendo para essa criança, porque ela quer ouvir sempre o sim. E o pai e a mãe que, por culpa, por não estar muito presente na vida do filho ou da filha, vai dando tudo o que ele quer, está criando um marginalzinho, está criando um reizinho ou uma rainha, está criando o grande príncipe que vai controlar a família inteira. O bebê nasce e por algum tempo ele é o centro dos cuidados dos pais, da mãe, do pai, do avô, da avó, da família. Ele é o centro, ele é o umbigo da família. Ele é a pessoa mais importante da família, tá? Porque ele é criança, ele tem dias de vida. E se não cuidarem desse bebê, ele morre. Então, o que o pai e a mãe vai fazendo? Cria essa criança, ela é o centro dessa família, do avô, da avó e assim por diante, especialmente se for o primeiro filho, né? Cria, e o que vai acontecendo? Essa criança permanece nessa posição de umbigo do mundo, e ela cresce, e o pai e a mãe continuam tratando ela como se fosse o umbigo do mundo. Então a criança vai para a escolinha, e lá houve uma briga, uma discussão, e chega em casa, papai e mamãe dizem assim: o mundo te odeia, filhinho. O mundo te odeia, filhinha. As pessoas não gostam de você, as pessoas têm má intenção para com você. As pessoas perseguem você, porque você é uma pessoa super especial, você é a pessoa mais inteligente, mais linda do mundo. Vai enchendo a bola dessa criança, de tal maneira que ela vai se colocando nesse lugar de ser a pessoa mais especial do mundo.
E ela cresce e ela não sai dessa posição de super especial. Aí vai para Globo, vai para Hollywood. Na igreja é uma pessoa insuportável, porque tudo que ele faz ou que ela faz, ele quer aplauso, ele quer validação. É uma pessoa que vive buscando constantemente validação. Então, se ele canta, se ele toca, se ele prega, e as pessoas não validarem ele, ele fica ressentido, ele fica magoado, ele fica tristinho, ele fica bicudo, beiçudo. Por quê? Porque ele precisa sempre de que alguém venha validá-lo. Porque ele ficou sempre no centro da validação. Papai e mamãe não começou a apresentar para essa criança a privação, a frustração, a castração. Como é isso, Nilson? A criança amamenta-se da mãe, ela bebe do seio materno. Mas a mãe, com o tempo, começa a tirar o seio materno e dar um outro objeto no qual ela possa mamar, que é a mamadeira, que é a chupeta. Não é à toa que você vê que quando a criança mama no seio materno, ela sai, ela para de mamar e ela põe o dedinho na boca, ela põe o paninho na boca, ela põe o dedinho do pé na boca, porque ela quer continuar vivendo no prazer. É gostoso ficar mamando no papai e na mamãe. Então, o filho narcisista é alguém que cresce e acha que vai mamar o tempo todo, entre aspas, simbolicamente falando, na teta de todo mundo. São pessoas sanguessugas, que sempre acham que não tem deveres, só tem direito. É aquela pessoa que acha que tudo é mérito dela, é meritocracia dela. Ela não conquista as coisas, ela não se empenha para conquistar, porque todo mundo deu de mão beijada para essa criança. Então ela vai crescendo como se fosse onipotente na casa. Pouco a pouco, a mãe começa a apresentar para essa criança o mundo e fazendo perceber que essa criança não é o centro do universo. Então, por exemplo, a criança chora. Quando a criança chora, o que a família faz? Todos vão em torno dessa criança. Por que vão em torno dessa criança? Porque o choro quer dizer: socorre-me. Estou com frio, estou com calor, estou com fome, estou com febre, fiz cocô, fiz xixi. E todo mundo vai lá para ver essa criança e saber o que acontece com ela. Não é assim? Você conhece gente adulta que faz birra para ganhar as coisas? Você conhece gente adulta que ouve um não do patrão, do chefe, do supervisor, do pastor, ou do marido, ou da mulher, e fica aquele beiço enorme na semana? Por quê? Porque não sabe ouvir não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com a castração. E por que não sabe? Porque a mãe nunca apresentou para essa criança a privação, a frustração e a castração. Como disse, o narcisista é um ser não castrado, não entende a castração, acha que pode tudo, que tudo que desejar ele vai ter. A criança começa a enfrentar o desprazer, a angústia. A criança começa a sair dessa dependência absoluta e começa a aprender a pegar o copo, pegar a mamadeira, pegar a chupeta, começa a comer legumes, começa a comer a fruta, e ela começa a interagir com o ambiente e tomar posse do ambiente. Ela sai de uma dependência absoluta para uma dependência relativa. Ela começa a entender que ela não é o centro do papai e da mamãe, porque a mamãe tem um outro amor. Quem que é o outro amor? O papai. Porque o papai tem outro amor, quem que é a mamãe? Porque o papai trabalha, porque a mamãe trabalha, e que existem entre ela e a mamãe outros prazeres, outros amores e outras ocupações. Então, vai entendendo como que vai se criando um filho narcisista. As primeiras experiências de apego foram muito intensas entre a mãe e o bebê. Mas de repente isto é tirado. Olha aqui, ó. Um filho narcisista cresce, um adulto narcisista, verdade. Um filho narcisista cresce com um adulto narcisista. E mudar essa realidade é difícil demais. Eu digo e repito que o narcisismo não tem cura,
porque o narcisismo é uma estrutura psíquica. O que você precisa fazer é não cair nos golpes do narcisista, parar de encher a bola dele, parar de achar que você vai suprir todas as necessidades do narcisista, começar a dizer não para ele, né? Começar a dizer não. Por exemplo, você é a mulher, estou aqui com um amigo meu que sabe do que eu estou falando, uma mulher que quer comprar tudo, que quer ter tudo, não sabe ouvir o não, você vai dizer o não, vai colocar o não. Não é possível, não posso, não podemos. Quando você vai fazendo isso, o narcisista vai se espantar, porque ele não sabe ouvir o não, não sabe conviver com o não, não sabe conviver com o limite. Aí a Fernanda perguntou: até que idade é possível reverter um quadro de narcisismo na infância? É possível reverter. Tem que pensar o seguinte, Fernanda e amados, pensar o seguinte, tá? Eu já vou responder a Andréia. A personalidade narcisista nasce na infância, entre 0 e os 6 anos de idade. Quanto mais cedo você tirar essa criança de achar que é o centro do mundo e dizer para ela que ela não pode tudo e que ela é castrada, e que ela precisa ganhar as coisas por mérito e não por birra, que ela precisa conquistar as coisas, não porque ela grita, mas porque ela trabalha e porque ela se empenha, você está conseguindo um passo importante. Você dá amor, você dá afeto, você cria a autoestima do filho de uma maneira reservada, ou de uma maneira que não é plena. Você diz que ele é lindo, mas que ele não é o mais lindo do mundo. Não precisa dizer que ele não é o mais lindo do mundo, mas você afirma, você valida ele, mas você também disciplina ele. As mesmas mãos que acariciam o filho são as mesmas mãos que dão um tapinha no bumbum para dizer: está errado isso. As mesmas mãos que elogiam o que ele fez de bom são as mesmas mãos ou a mesma boca que diz: não é correto o que você está fazendo. Você ensina o que é certo, o que é errado. O que é certo, existe um galardão, uma recompensa, uma meritocracia. O que é errado é uma punição. Então, quando você cria uma criança só com mérito e sem punição, você tem uma possibilidade de criar um filho narcisista. É possível reverter se o pai e a mãe se colocam nessa posição, não deixando com que o filho seja esse centro do mundo. Às vezes, Fernanda, quem faz esse filho o centro do mundo não é nem o pai e a mãe, às vezes é um vovozinho ou vovozinha que faz tudo pelo filho, que mima demais essa criança, e essa criança cresce achando que o mundo todo tem que mimá-lo. Não, não é possível. Narcisista crer em Deus? Pode crer em Deus sim, pode até ser salvo, mas a personalidade dele, a convivência com ele é insuportável. Ele pode crer em Deus, ele até pode ser salvo, porque quem salva é a graça de Deus, não somos nós. Quem salva é a misericórdia de Deus, quem salva é o sacrifício de Cristo, não é o mérito da gente. Mas ele vai ser uma pessoa de difícil convivência no reino de Deus. Eu conheço muitos pastores narcisistas, que é o centro do culto, do universo, não dá espaço para outros pregarem, para outros fazerem, para outros servirem, tem inveja de todo mundo, tem inveja dos pregadores, tem inveja das pessoas, não investe em nova liderança, ele quer tudo para ele, tudo é para ele, tudo, o elogio tem que ser para ele não pode ser para ninguém, ele não reparte, ele não divide, porque ele tem que ser o centro do culto, e se depender dele, ele vai competir com o próprio Cristo, tá? O narcisista acha que pode tudo e todos. Sim, o narcisista vive para achar que todo mundo tem que servi-lo. Por isso que quem casa com narcisista sofre demais, porque essa mulher fica extremamente extenuada, cansada, porque ela tem que viver constantemente para esse homem. Viver cozinhando, viver fazendo, viver renunciando a si mesma, a sua profissão, seu negócio, sua autoestima, seu amor próprio, ela tem que estar aí para ele o tempo todo. É uma mulher que precisa estar para ele o tempo todo. Ele não gosta que ela trabalhe,
que ele quer que fique em casa, que cuide da casa e que esteja pronto para uma vida intensa sexual, porque ele é muito bom para isso. Ele é muito bom para isso, né? Quando eu dizia não, ela me castigava. Quando você diz não para um cônjuge narcisista, ele te castiga com silêncio, ele te castiga com guerra de silêncio, ou com guerra de cara fechada, ou com guerra sexual. Ele te pune dessa maneira. Ele não conversa com você. Ele fica emburrado para que você ceda às pressões deles, porque é um narcisista. Na adolescência há esperança de reverter a situação? Há esperança. Há esperança, porque ainda é uma fase de formação. Embora já esteja incubado algum aspecto narcisista, é uma fase de formação de personalidade, né? Em que tudo aquilo que foi criado na infância e formado vai vir à tona. É importante que os pais estejam juntos no mesmo aspecto com o filho ou com a filha. A adolescência é aquela fase de revolta, em que o adolescente se sente a pior pessoa do mundo, mais feio, mais horrível, e se não se construiu bem uma autoestima, ele pode começar a construir um falso eu, né? Começar a construir uma identidade forjada e mentirosa para subsistir diante de uma falta de autoestima, de amor próprio. Tá? Por isso que eu digo que o inimigo do narcisista é o espelho. Por que o espelho? Porque ele vive se olhando no espelho e se comparando com todo mundo. O narcisista se compara com todo mundo. Ele é competitivo com todo mundo, porque ele não tem uma autoestima bem realizada. Ele se sente a pior pessoa do mundo. Mas para não entrar em contato com esse vazio existencial, o que ele faz? Ele forja na adolescência uma personalidade que não é bem essa, tá bom? Então cuidado com isso. Esse comportamento depende da educação que a criança recebe? Depende muito mais, Sandra, do investimento amoroso ou libidinal do pai e da mãe sobre essa criança. Se o pai e a mãe pegar essa criança e deixá-la como se fosse o centro do mundo, aí ferrou. A criança tem que sentir e perceber, através do pai e da mãe, que a criança não pode tudo, não tem tudo e não sabe tudo. Sabe qual que é a tríade do narcisista? Onipotência, onisciência e onipresença. Ele copia Deus, porque ele acha que sabe tudo, ele acha que pode tudo e ele acha que está em todo lugar. Ou seja, se alguém não convidá-lo para o aniversário, ele se ressente. Se A ou B se casarem e não convidaram fulano para o casamento, ele fica bicudo porque diz: por que não me convidaram para o casamento? Ou por que não me convidaram para ser padrinho desse casamento? Alguém fez uma festa, um aniversário, e não convidaram a pessoa para ir, ele fica com um beiço enorme, se afasta da pessoa, fica silencioso, usa o silêncio para ofender o outro, fica bicudo, por quê? Porque a pessoa não convidou ele para a festa, aniversário, para almoçar junto, para jantar junto, porque ele não consegue dividir as pessoas. Ele é dono do outro, ele toma posse do outro, ele não sabe dividir, ele é competitivo, tá? Então, não há predisposição genética ao narcisismo. Narcisismo é um transtorno criado a partir da relação parental entre pai e mãe e filho, tá bom? Isso é muito importante. Deixa eu dizer uma coisa que é interessante. Papai e mamãe casaram. Eu vou responder outras perguntas. Papai e mamãe casaram. Tem o primeiro filho. Vamos lá, o primeiro filho chama-se Heitor. Tem o Heitor. O Heitor é o centro dessa família. O Heitor é tudo para esse lar. Todo mundo adora o Heitor. Vovô, vovó, tio, titia trazem presentes, dão papinha, ama o Heitor, beijo o Heitor. O Heitor está com 8 meses de vida. Mamãe engravidou. Vem aí o segundo filho. A mamãe vai retirar um pouco da sua libido, do seu exercício libidinal, do seu investimento no Heitor, e vai começar a pensar um pouco no novo bebê que chega. De repente o novo bebê chega. O Heitor perdeu o trono.
E quando o Heitor perdeu o trono, muitas vezes os pais erram por dar toda a atenção ao recém-nascido e esquece o bebê de 1 ano e meio num canto. Então o bebê começa a crescer sem investimento afetivo, libidinal, amoroso, e ele vai se sentindo uma pessoa que está do lado, colocado à parte. E aí o que acontece com essa criança? A autoestima zero. E para sobreviver, ele cria um personagem todo poderoso para competir. Ele vai competir com esse irmão, porque ele acha que esse irmão roubou dele o lugar de ser o centro do universo. Olha que coisa interessante isso. Isso é muito sério. O narcisista pode desenvolver várias personalidades? Pode. O narcisista pode fingir e forjar ser tudo. Não existe múltipla personalidade. Isso é uma coisa que na psicologia e psicanálise não tem nenhuma verdade. Não existe isso. Isso é uma invenção fictícia de filme de Hollywood. O que existe é o seguinte: ele vai criando personalidades para sobreviver. Então ele pode ser alguém na igreja, alguém em casa, alguém no serviço. Ele pode criar formas de viver. Em casa ele pode ser o cara mais escroto possível. Ele pode ser a pessoa mais indesejada no canto. Mas fora de casa ele pode se sentir o mais prepotente, o mais poderoso. Por quê? Porque ele precisa criar essa máscara social para suportar o vazio interior. E sempre lembrando que o narcisismo vem de uma criação, muitas vezes, numa família disfuncional, de uma mãe disfuncional, de uma mãe que não foi afetiva, de uma mãe ou que exigiu demais, ou colocou esse filho no centro do universo. Dani, você sabe disso. Então essa mãe, presta atenção. Vou explicar algo sério para você, tá bom? Sério para você. A mãe vive pessimamente com o pai. A vida da mãe e do pai é nula, é zero. Fisicamente, sexualmente, afetivamente, não há vida entre o pai e a mãe. O que a mãe faz? Ela se apega nesse menino e faz dele o seu amor. E toma ele como se fosse o seu marido. Dá para entender? O seu marido. E transforma ele no objeto do prazer dela. O que acontece? Esse moleque cresce destruído por essa mãe. Destruído. E ele vai para a vida totalmente destruído. E muitas vezes na vida ele vai atrás de prostitutas, de prostituição, garotas de programa, para poder se afirmar, dizer que ele é poderoso, porque ele teve uma mãe que destruiu totalmente sua autoestima e seu amor próprio. Ele se sente o pior do mundo. O pior do mundo. Mas com as prostitutas ele se sente o mais poderoso. Porque ali ele pode bancar e dizer: eu sou o poderoso. É sério, mas é verdadeiro isso. Muito, muito sério. O ser humano não nasce narcisista. Como ninguém nasce com câncer, como ninguém nasce com um problema de TDAH, ninguém nasce com autismo, ninguém nasce com um transtorno psiquiátrico. Esses transtornos são adquiridos à medida que a gente vive, tá? Quando nós nascemos, somos um cérebro puro, limpo. À medida que a gente vai se relacionando com o outro, os transtornos, as neuroses, as psicoses vão constituindo e entrando sobre as nossas vidas. Vão tomando conta da nossa vida. É exatamente isso. Um filho criado por um pai narcisista pode apresentar sequelas emocionais narcisistas, sim, pode. Tá? Geralmente quem cria esse filho ou narcisista ou destrói esse filho é a mãe, tá? Por isso que a incidência a maioria de mães narcisistas, ou que destrói o filho ou a filha, ou que cria um filho narcisista ou uma filha narcisista. A maioria são filhos, homens narcisistas. Existe mulher narcisista, mas em menor quantidade. A maioria de homens narcisistas, porque foram criados por uma mulher disfuncional,
uma mulher doida, uma mulher perversa, uma mulher narcisista, uma mulher que destruiu a autoestima desse filho. Destruiu, Sulamita, ao ponto de ele ir buscar em prostitutas um amor de uma mulher no qual ele nunca teve. O que faz um homem buscar numa prostituta? É buscar numa prostituta o amor de uma mãe que às vezes nunca teve, ou de um amor incompleto, de um amor faltoso, de um amor falho, de um amor que não foi um amor que sustentou, foi um afeto que não foi muito presente, ficou uma falta, ficou um vazio, e ele vai para a vida em busca de mulheres para quais, por isso que às vezes, muitas vezes, o fato de homens adulterarem continuamente com prostitutas mostram isso, é a maneira que eu tenho de me sentir poderoso, de me sentir potente, porque eu me sinto totalmente impotente. Dá para entender isto? Dani está aí, Sulamita, dá para entender isso? O cara se sente tão zero à esquerda, tão destruído, tão horrível na sua vida, que ele vai em busca de prostituição e de prostitutas para afirmar o seu poder sobre essa mulher, para dizer, eu sou poderoso, pelo menos com ela, para buscar o preenchimento de uma falta. Mas ele não tem mulher, não tem vida com essa mulher, mas ele precisa fantasiar que ele é poderoso. O narcisista é frágil por dentro, mas ele tem que mostrar que ele é poderoso. Então ele é um pastor poderoso, ele é um líder poderoso, ele é um ator poderoso, ele é um jogador poderoso, ele é um político poderoso, ele é um homem que faz sexo com uma máquina porque ele é poderoso demais. Mas tudo isso que ele mostra que ele é poderoso é para fugir do vazio existencial que ele tem, porque por dentro ele é oco. O narcisista age com todas as pessoas da mesma forma? Não, muitas vezes, Ana, ele escolhe a pessoa, ele escolhe um perfil de pessoa, e geralmente, Ana, ele vai escolher uma pessoa muito carente, que teve um pai muito ausente, que teve um pai que afetivamente não foi afetivo, não foi produtivo, uma mulher que é codependente, uma mulher que aceita ele fazer qualquer coisa, ela fica lá adorando, babando o ovo para ele, uma mulher que reverencia ele tem os seus transtornos, ele tem as suas intemperanças, ele tem as suas coisas de traição, mas essa mulher é tão amorosa, ela perdoa, ela ama, ela é tão codependente que ela não consegue ficar sem esse homem. Então ele escolhe alguém, uma vítima, na qual ele possa fazer dela uma presa e usufruir do que quer dela, e possa tirar tudo que possa tirar dessa pessoa. Depois que ele conseguiu o que ele quiser, é um pé na bunda e vai atrás de outra pessoa. Então ele não vai buscar uma pessoa forte, uma pessoa inteligente, sábia, ele vai buscar uma pessoa carente, ele age por meio da carência. Não é à toa que homens narcisistas são bons de cama, são bons sexualmente. Por quê? Porque o que falta na inteligência, o que falta na sabedoria, o que falta na autoestima, ele joga tudo para a questão da sexualidade. E são bons, são poderosos. Porém, é só isso. Existe cura, há cura. Mas dificilmente o narcisista vai reconhecer que é narcisista. Na clínica, eles não procuram clínica, eles não procuram terapia. Por quê? Porque eles não reconhecem que estão errados. Nessa live aqui, tem muita gente narcisista que não vai assistir. Não vai assistir. Por que não vai assistir? Porque são narcisistas. Eles não aprendem com os outros. Eles são os donos do saber. Eles sabem tudo. Como disse, são oniscientes, onipresentes e onipotentes. Eles sabem tudo. Eles conhecem tudo, eles podem tudo, estão em todo lugar. Por quê? Porque eles se sentem os poderosos, mas no fundo não são coisa nenhuma. Sabe aquele ditado? Por fora, bela viola, por dentro, pão borolento. Tá? Existe cura? Dificilmente. Dificilmente. Somos frutos de estímulos, é verdade, é do ambiente. Uma criança não nasce autista
Todas as pesquisas, últimas pesquisas, têm mostrado claramente que não existe nenhum transtorno autista em uma criança que é formada no cérebro. O transtorno autista é um transtorno muito difícil, muito complicado, é um diagnóstico difícil demais, mas é um transtorno de... Basicamente, o transtorno autista, gente, tem muito a ver com o transtorno narcisista. Vou dizer para você por quê. Porque o autista é uma pessoa centrada nele, no eu. Ele não sabe se relacionar com o outro. Para o autista, o outro não existe para ele. A dificuldade na relação entre eu e o outro. Como há dificuldade entre o narcisista e o outro. Para o narcisista não existe o outro. Então hoje, muitos estudos novos estão colocando o autismo numa nova estrutura psíquica. Há 3 estruturas psíquicas. Existe a neurose, a psicose e a perversão. O mais comum somos nós, os neuróticos, que sofremos, que choramos, que ansiamos, que deprimimos, que ficamos tristes porque alguém foi embora, porque alguém morreu. O narcisista, o perverso e o psicótico não sofre. Ele faz a gente sofrer. Então, o autismo, muito ligado a uma questão muito de narcisismo, é voltado para ele mesmo. Ele não consegue reconhecer o outro, ele não consegue relacionar-se com o outro, ele tem dificuldade de sociabilidade. E todos os exames feitos não mostram que existe um autismo no cérebro, ou que algo congênito, ou que é algo como a síndrome de Down, por exemplo, tá? Nos cromossomos 13 e 18 ou 19, não me lembro qual que é, eu sei que um é o 13, mas não existe, é um comportamento adquirido durante a infância, tá bom? O narcisista pode ter um momento de realidade? Pode ter um momento de realidade. Aliás, ele sabe que ele cometeu uma besteira. O cara que matou essas 3 moças lá no Mato Grosso, ele sabe que ele matou. Mas ele não vai ter empatia, ele não vai chorar, ele não vai sofrer. Ele não vai olhar para os 3 cadáveres e vai dizer, nossa, matei essas pessoas. Vou colocar o caso da Susana Richthofen, que é um caso tópico de perversão e narcisismo. Quando ela matou o pai e a mãe, foram entrevistá-la na cadeia aqui em Rio Claro. Quando foram entrevistá-la, perguntaram para ela, e ela disse assim, presta atenção nisso, olha o que ela disse, olha o que eu fiz com a minha vida. Ela não disse, olha o que eu fiz com a vida do meu pai e da minha mãe. Eu matei o meu pai e a minha mãe. Eu destruí a vida do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Não. Ela disse, olha o que eu fiz com a minha vida. Porque para o narcisista não existe o outro, existe eu. Toda a sua libido é voltada para o seu eu. Não existe investimento libidinal, amoroso, afetivo no outro. Por isso que quem casa com narcisista sofre, porque tudo é para ele, porque tudo é dele. Ele é o centro do mundo, ele não sai desse lugar. E a pessoa tem que ficar validando, enchendo ele o tempo todo, cansa. É melhor furar essa bexiga e pronto. Ou não ficar o tempo todo colocando ele como se fosse o reizinho ou a reizinha do mundo. Tá bom? É muito sério, mas é muito verdadeiro isso. Então assim... se já criou um filho narcisista, gente, é um problema, porque vai ter que lidar com isso, seja dos mais suaves ou dos mais complexos. Os narcisistas mais complexos são esses psicopatas que matam, são esses políticos que vão e choram na televisão e você sabe que é encenação. Esse político, enquanto as cidades estão caindo, sendo abandonadas, enquanto as florestas pegam fogo, eles vão viajar para fora do país gastando milhões em hotéis. Você sabe do que eu estou falando, sem citar nomes. São narcisistas. Eles desviam o dinheiro da saúde, da educação, para eles. Eles nem sentem remorso. Um narcisista não sente remorso. O narcisista não sente remorso. O maníaco do parque dizia assim, se me soltarem da cadeia, eu vou e faço tudo de novo. Esse cara que matou as 3 meninas aqui em Sorriso, Mato Grosso,
ele já tinha várias passagens por polícia, de estupros, de violência física, e continuava solto. Pois bem, num país em que o maior bandido está lá em cima, os outros são fichinha. Você sabe disso, gente. Num país onde os direitos humanos recebem a rainha do tráfico no Brasil com uma passagem paga por eles para isto, então esta fichinha. O narcisista precisa que você fica elogiando ele o tempo todo. Ele não sabe dar elogio, ele não sabe apreciar você. Por quê? Porque ele não sai de si em direção ao outro. Ele vive como o centro do mundo, e se não fizerem o que ele quer, ele quebra o barraco, ele faz beicinho, ele faz biquinho, ele, desculpa dizer, ele sai da igreja, ele muda de igreja, porque não deram o cargo que ele queria, porque não deram a função que ele queria. Ele é bom enquanto ele está na liderança, enquanto ele lidera, ele é um ótimo líder, mas se ele for liderado, ele não sabe ser liderado, porque ele não suporta estar debaixo de uma autoridade, porque ele quer ser autoridade. Não há troca entre o narcisista e você, por isso que você seca, por isso que quem casou com o narcisista sofre demais. Por quê? Porque nunca está bom. É como se você fosse um banco, tá? Vamos pensar assim, Rubens. Depois aqui estou com o André também, que eu vou responder. Gente, é como se você fosse um banco. Então você casou com um homem narcisista. Você é um banco que tem $1 milhão. Você dá. Chega uma hora que o banco vai falir. É como um copo aqui com água. Você bebe, eu furo aqui embaixo. Acabou a água. O reservatório acabou. Por que acabou? Porque você deu e não recebeu. Se não houver trocas em qualquer relação, não existe relação. As relações são feitas de troca. A única relação que sobrevive sem troca é de Deus conosco, porque o amor de Deus é um amor que não depende da gente. O amor de Deus é um amor incondicional, mas o amor humano é um amor condicionado. Você dá e você recebe. Quando você dá e não recebe, morre. Entenda isso. Então, se você está numa relação em que você dá e não recebe, você está morrendo. A vontade de citar um monte de nome, é verdade, André, é verdade. E nós vemos isso de monte, nas igrejas, em pastores, em bispos, em apóstolos, que compram um jatinho particular para viajar, roupas caríssimas, uma casa de ostentação maravilhosa, enquanto o povo da igreja passa fome. Ou como nós vimos agora há pouco tempo, uma profetisa no Brasil, que fazia uma live como esta, mas tinha 3, 4, 5 mil pessoas que assistiram a live, e narcisicamente disse assim: cada um que me assiste agora, dê uma oferta de acordo com a sua idade, faz um pix de acordo com a sua idade. E o povo faz, gente, o povo gosta disso, o povo gosta de ser enganado, o povo gosta de falso profeta, o povo gosta de gente manipuladora, gente mentirosa. As pessoas dão ouvido a espíritos enganadores. Paulo disse isso. Nos últimos tempos as pessoas não iam suportar a sã doutrina. Não iam suportar a sã doutrina. Iam dar ouvidos a espíritos enganadores. E eles enganam. Eles entram com um sapatinho de algodão. Eles enganam. Por isso que diz Provérbios: melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Sabe o que é o grande pastor e o verdadeiro pastor de uma igreja? É aquele que fala a verdade, que prega a verdade, que prega contra o pecado, que fala que pecado é pecado, e que Deus abomina o pecado, que Deus detesta o pecado, que Deus não compactua com o pecado. Não é aquele que fica pregando assim como nós estamos vendo: você é o centro do coração de Deus. Olha a heresia antropocêntrica no mundo de hoje. Você é o centro do coração de Deus, como pregou um pregador que está na Netflix agora.
Você é o centro do coração de Deus. Não, gente. O centro do coração de Deus não é o homem. O centro do coração de Deus é Cristo Jesus. Ele é o centro do universo. Ele é o centro do culto. Ele é o centro da nossa vida. Não somos nós, não. Nós não somos o centro. Nós não passamos de servos, de escravos, de filhos de Deus, de pecadores. Nós não somos o centro. O centro é Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não somos nós, não é o pastor, não é o bispo, não é um apóstolo. É Cristo Jesus. Igreja cristocêntrica. Como agir com uma criança que apresentar comportamento narcisista? Começar a mostrar para ela que ela tem as angústias, que ela tem que ser castrada, que ela tem que ser privada, de que ela não sabe tudo, não pode tudo, precisa se interrelacionar, precisa compreender o outro, precisa ter empatia pelo outro, sentir a dor do outro. Precisa entender que ela não é a única no mundo e que o mundo não gira em torno dela, que ela não é o umbigo do mundo. Tira ela do umbigo do mundo. Diz: olha, você é alguém como todos nós e nós temos dificuldades, temos crises, temos lutas, temos dores, temos falhas, temos fracassos, temos coisas que nós queremos e não podemos. Porque o narcisista nunca está satisfeito, porque não está satisfeito porque ele é tão vazio por dentro que nada preenche ele. Ele é tão vazio por dentro que nada preenche ele. Por isso ele vai preencher a vida com drogas, com vício, com bebidas e com sexualidade. Como disse, ele é um ótimo parceiro sexual. Ele é poderoso na cama. Ele é fálico. Ele é poderoso. Mas por que ele é assim? Porque é a maneira que ele tem de dizer que ele é competente, que ele é poderoso, que ele é um cara fálico. E aí é para ele descontar em todos os aspectos da sua vida que é uma porcaria. Mas nisso ele é poderoso. Nisso ele é intenso. É intenso. E ele se realiza nisso com muitas mulheres. Ele coleciona mulheres. Eu conheço vários casos de homens que colecionam mulheres, colecionam casos de mulheres, colecionam adultérios. Um monte. Por que que isso acontece? Porque ele vai se sentir sempre poderoso em tudo isso na vida dele. Ele vai se sentir, porque é uma maneira que ele tem de ele mesmo olhar e perceber que ele é tão ruim por dentro, tão faltoso por dentro, que se ele olhar por dentro, ele morre, ele não suporta. Então ele cria esse personagem sexual ou político. Você acha um político vai olhar para dentro dele e vai ver quem ele é? Nunca, nunca. Não espere de um político conversão. Aliás, eu digo sempre isso: para ser político tem que ser perverso. O mais difícil era culpar o cônjuge. Porque o narcisista ele não reconhece o erro, ele culpa o outro. Toda a culpa é para o outro. Esse foi o fim, é isso mesmo. Além de outra coisa, ele difama. O narcisista precisa difamar o outro, falar mal do outro, dizer que o outro não presta. Meu marido é gay, o meu ex-marido é gay, ou minha mulher é tal coisa, ele é tal. Por quê? Porque difama, porque ele não consegue dizer assim: eu errei, o casamento não deu certo, porque eu adulterei, porque eu traí, porque eu errei, porque eu sou falho demais, eu preciso mudar, eu não consigo mudar. Então é melhor dizer assim: ele errou, ela errou, a culpa é dele, a culpa é dela. Tá? É muito sério isso. Jesus levou todos os pecados na cruz, é verdade. Todos os pecados na cruz, isso é verdade. Por isso que o cara pode até ser salvo, mas é de uma difícil convivência com ele. O perdoar pecado não quer dizer que ele vai ter uma personalidade mudada do dia para a noite. Nós temos problemas de personalidade, de temperamentos, e Deus está tratando conosco continuamente. Deus está tratando comigo e com você. Porque o neurótico, ele reconhece que precisa de ajuda, ele sente culpado. Ele sente a culpa, né? Ele sente a culpa.
Aqui fala que Jesus levou nossos pecados. É verdade, sim. Quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa natureza é transformada. É a natureza espiritual da gente. Mas nós temos uma natureza carnal, e temos uma natureza emocional. Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. Então, quando eu me converto, os traumas da minha infância estão presentes na minha vida. Eu recebi uma nova vida, que vai me dar força para vencer os meus traumas. Para mim, o narcisista só tem cura, se ele quiser ter cura, se ele for para a cruz de Cristo e morrer o seu ego todos os dias. Ele morrer para o seu ego, morrer para a sua vanglória, morrer para o seu eu. Dizer assim como João Batista dizia: convém que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. José foi político e não foi perverso, é verdade. Poucos políticos são perversos, não são perversos. Você conta na mão. Inclusive tem muito crente político que dá mais mau testemunho do que muito crente, do que muita pessoa que não é político, que não é crente. Porque não é uma questão de ser crente ou não ser crente, é uma questão de caráter. Confrontar o narcisista não vale a pena. É verdade, não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque ele nunca vai reconhecer o seu próprio erro. Gente, eu falei hoje sobre como criar um filho narcisista. Quem entrou agora, vai desde o começo, assiste tudo e veja isso, para você poder endireitar e que você possa corrigir coisas que estão erradas. Se você precisar de ajuda, você pode contar comigo aí, estou aí. Você fazer uma boa terapia, posso indicar alguém para fazer uma boa terapia, posso indicar um bom terapeuta, mas que Deus te abençoe ricamente, que Deus te fortaleça, e isso mesmo, querida, Neide, nós não podemos generalizar. Existe político bom? Existe. Eu gosto de um, que foi aqui, eu gosto desse cara, você sabe quem estou falando, mas esses políticos estão aí. Eu conheço muito crente político que é frequentador de igreja, que toma ceia e que só faz burrada, só faz coisa errada. Eu conheço um monte, inclusive lá como deputado federal, como senadores, muitos homens lá, políticos. Eu estou aqui com meu amigo Braz Gondim, que é um psiquiatra. Vou fazer uma live um dia com ele sobre narcisismo. Ele vai ajudar também a gente nesse assunto. Mas eu conheço muito político crente que é perverso pra caramba. E conheço muito político não crente que tem uma boa dignidade. Porque não é uma questão de sermos crentes ou não sermos crentes. É uma questão de caráter. Tá? Conversão se te dá na cruz. Caráter vem do berço. Eu vou repetir isso para você. Conversão se dá na cruz de Cristo, é verdade. A cruz de Cristo nos transforma. E o narcisista, para ser transformado, precisa morrer para o seu eu todos os dias. Ele não é o centro do culto, ele não é o centro do universo, ele não é o centro de nada. O centro é Jesus Cristo. O centro é Jesus Cristo. Eu brinco assim, o versículo chave do narcisista é: porque de mim, por mim e para mim são todas as coisas, glória pois a mim sem fim, eternamente sem fim. Mas o centro do evangelho é: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Alguém que se converte de verdade, ele toma a sua cruz e ele morre para o seu eu. Jesus disse isso: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Só que o cristianismo que se prega hoje não é o que eu prego, mas o cristianismo coach que se prega hoje é um cristianismo barato, em que o homem não tem que renunciar ao seu pecado, o seu passado, renunciar ao seu eu. Ele vem para a cruz e vem para Jesus sem renúncia. Mas Jesus deixou muito bem claro isso: se alguém quiser vir após mim, ou ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo, tem que decretar a sua morte, tem que morrer para o seu eu, e tem que tomar a sua cruz e me seguir todos os dias. Paulo dizia assim, obrigado André, Paulo dizia assim: morro todos os dias. Paulo dizia assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. E não vivo eu, o meu ego.
ego em mim. O meu ego não vive mais. O que vive é Cristo em mim. Paulo dizia: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas qual é o cristianismo que se prega hoje? O cristianismo que se prega hoje é: você é o centro do coração de Deus. Não, você não é o centro do coração de Deus. O centro do coração de Deus é Jesus. Nós somos servos, nós somos pecadores. Devemos morrer para o nosso eu, devemos morrer para o nosso ego. Nosso ego não pode ficar inflado, como a irmã escreveu, que diminua eu e que Cristo seja glorificado em minha vida. Paulo dizia isto. Leia Paulo, gente. Paulo foi um cara narcisista, mas que Deus tocou no ego dele, e você vai ver em todas as cartas de Paulo, Paulo morrendo para o seu eu. Paulo vai dizer aos Coríntios: para que eu não me vangloriasse e não me exaltasse pelas grandezas das revelações que eu tive, Deus me pôs um espinho na carne. O que é o espinho na carne? Diminua o seu ego, desinfla o seu ego, esvazia o seu ego. Você não é tudo o que você acha. O que Paulo dizia? Eu sou o principal dos pecadores. Quando se apresentava, ele dizia: eu, Paulo, doulos, escravo de Cristo. E hoje as pessoas se intitulam apóstolos, paipóstolos, bispos e tantas. Daqui a pouco vai ter o semideus, daqui a pouco vai ter o Deus. E as pessoas não querem se humilhar. O evangelho que eu continuo pregando, onde estou há 36 anos, é o evangelho da cruz de Cristo. Não há como ir para o céu sem passar pela cruz. Temos muito cristão em cima do púlpito pregando. E outra coisa, Andrezinho Fusaro, meu amigo, eles fazem imersão em teorias coach para levar para a igreja. A teoria coach se aplica dentro do mercado organizacional do trabalho, dentro do behaviorismo, do TCC, do cognitivismo. Mas a teoria coach, a teologia coach não pode se aplicar na igreja, porque a palavra de Deus é maior do que a teologia coach. Enquanto a teologia coach diz você pode, a teologia bíblica diz tudo posso no que me fortalece. Enquanto a teologia coach diz você tem poder, a teologia bíblica diz a minha capacidade vem de Deus. Enquanto a teologia coach diz você consegue todas as coisas, a teologia bíblica diz assim: sem Deus não podemos fazer nada, sem ti não podemos fazer nada. A nossa capacidade vem de Deus, todas as minhas fontes estão em ti. Ou como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Enquanto a teologia coach diz você tem todo o potencial e toda a capacidade, você conquista, você pode conquistar, você pode construir o seu futuro, a teologia bíblica diz todos os meus dias estão nas tuas mãos, e os meus dias foram determinados por ti antes de eu existir. Todos os meus dias foram escritos antes de eu existir. Eu não construo o meu futuro na minha fortaleza, Deus constrói o meu futuro. Enquanto a teologia coach diz a força está em ti, a teologia bíblica diz quando estou fraco, então sou forte, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você tem que escolher. Você quer uma teologia coach? Você quer um teólogo coach? Você quer uma coisa que massageia o teu ego? Ou você quer uma teologia que mata o teu ego? Você que escolhe. Você quer uma teologia coach? Tem muita igreja assim e tem muito pregador assim. Vai massagear o teu ego. Você vai sair dali massageado. Só que você sai dali, vai para um motel transar com a vizinha, vai adulterar, vai mentir, vai escarnecer, vai roubar, vai prostituir, vai viver numa vida sexual errada segundo a Bíblia. Sabe por quê? Porque a teologia coach diz, faz como você quiser, o importante é ter prazer, o importante é ser feliz, mas na Bíblia o importante não é ter prazer e ser feliz, na Bíblia o importante é ser santo. Sede santos,
porque eu sou santo. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Segui a paz com todos e a santidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então a teologia bíblica é outra. A teologia coach, o meu ego é poderoso, o meu ego infla. Teologia bíblica, meu ego é morto e Cristo vive em mim. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça. Vamos ter muito mais papo sobre essas teorias, essas hipóteses interessantes, e com todas as certezas Deus vai nos abençoar. Todas as igrejas deveriam pregar essa mensagem, mas é verdade, André. Por isso, André, que igrejas que pregam essas teologias estão lotadas. E não é porque é uma conversão genuína e perfeita e maravilhosa, é porque é um engano, porque as pessoas estão pregando aquilo que gostam. É só você abrir a Bíblia, gente, por favor, é só você abrir a Bíblia em 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo 4, 2, que vai dizer, 3, que vai dizer o seguinte: pois virá o tempo em que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhe dirão apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Vou repetir, Marquinho, põe para mim o texto aí, Marquinho, 2 Timóteo 4, 3, porque virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada nos seus ouvidos. 2 Timóteo 4,3. Nós estamos vivendo nesse tempo. São ensinos de demônios, como diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo número 1. Paulo vai dizer isto. Olha o que Paulo vai dizer, Soninha. O Espírito afirma claramente que nos últimos dias alguns desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Então acabou, gente. Pessoas com a consciência morta. Por que morta, meus amados? Sabe por que morta? Porque a consciência é o nosso plano, do nosso psiquismo, que atina e atenta e diz o que é certo e o que é errado. A nossa consciência acusa ou condena. A nossa consciência liberta ou nos condena. Então, se a nossa consciência está morta, eu posso fazer todo tipo de pecado, e a minha consciência não vai atinar para o meu pecado. Sabe por quê? Porque a minha consciência está morta. O que o diabo faz? Mata a consciência, mata e cauteriza. É isso mesmo, André. E quando a minha consciência está morta e cauterizada, então todo pecado é permitivo. Então eu vi agora há poucos dias uma mulher que é pastora de uma igreja inclusiva, levando todos os membros inclusivos para uma boate homoafetiva, para irem lá, beberem, beijarem na boca e para festejarem. É isto que nós estamos vendo, e sem nenhum problema, e todo mundo aplaudindo e indo, e uma igreja cheia de gente. Mas vai nessa igreja, pega o púlpito e prega que se vocês não se converterem e não morrerem para o pecado, vocês não vão ser salvos. Não é à toa que estamos vendo que as pessoas estão mudando os textos bíblicos ao seu bel prazer, para que o seu pecado seja autenticado e para que a santidade não seja presente. Então encerro dizendo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. O caminho para o avivamento é o caminho da santidade. As duas profecias de Paulo certeiras, e o que vem pela frente será pior. Perfeitamente, Cacá, perfeitamente. Quais as igrejas que vão permanecer nesses tempos finais? As igrejas que pregam o evangelho de verdade. As igrejas que pregam o evangelho de verdade. E sem a santidade ninguém verá o Senhor. A mesma Bíblia que diz que eu devo vir a Jesus é a mesma Bíblia que diz que eu devo renunciar ao pecado, me converter, morrer para o meu eu, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Por isso que, Soninha, meu amigo Cesário,
Beijo, amo vocês. Por isso que o caminho para o céu é estreito e o caminho para o inferno é largo. Aí você vê, você está no caminho estreito ou no caminho largo? Você pensa sobre esse assunto. Compartilha essa live. É claro que essa live não vai ser muito bem assistida, né? Eu tenho 18 mil seguidores. O Instagram impede as pessoas assistirem a minha live e compartilhar os meus posts. Se fosse uma live falando de prosperidade, de outras coisas, teria aqui muito mais gente. Mas a minha consciência e o meu compromisso é com Deus. É com Deus e com ninguém mais. Lá na eternidade, Deus vai perguntar se eu preguei o que Ele mandou pregar ou se eu preguei o que as pessoas queriam ouvir. E eu vou continuar pregando o que Deus mandar. Eu sou profeta, eu sou topetudo, eu sou peitudo, eu tenho raça e eu não tenho medo. Eu vou continuar pregando o que Deus mandou pregar. Gostem ou não gostem, eu vou pregar isso. Tudo bem, digo isso, repito. Muitas vezes um pastor em extinção, mas vou continuar pregando isso. Seja o que Deus quiser. E que Deus me galardoe na eternidade, porque na terra eu não espero nada de ninguém. Deus te abençoe. Beijo no coração.